Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos e alunas. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso Extinção do Contrato de Trabalho. Ao final do curso, vocês saberão quais são os direitos e como cada um dos direitos repercutem também na Justiça do Trabalho. Dessa forma, poderão tomar a melhor decisão, seja você que trabalha no departamento pessoal, com o RH, ou se você é um futuro operador do direito, um futuro advogado. Inicialmente, vamos tratar acerca da extinção do contrato de trabalho prevista lá na Constituição, assegurando na Constituição o direito a uma indenização compensatória ao final do contrato de trabalho. Antes de tudo, eu gostaria de esclarecer que o direito do trabalho, ele guarda relação com a economia e com a política do país. Consequentemente, as leis trabalhistas, elas têm muito um pouquinho da questão social, do que aconteceu naquela época em que aquela lei foi criada. Toda modificação na economia, toda mudança política que existe, que tem aqui no Brasil, consequentemente, repercute no direito do trabalho. Sendo assim, no artigo 7º da Constituição Federal, consta o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a relação de emprego, protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. O que isso quer dizer, pessoal? É o seguinte: o trabalho, ele traz dignidade ao ser humano. Ele oferece essa possibilidade de melhoria da condição social do indivíduo. Sendo assim, é necessário que a legislação assegure esses direitos, que assegure ao trabalhador, também ao empregador, a possibilidade de não haver uma demissão de forma impensada ou de toda forma. É necessário fazer essa ponderação de direitos e deveres de ambas as partes. Essa indenização compensatória, é importante lembrar que ela corresponde ao aviso prévio, que tanto o empregado como o empregador deverão pagar um ao outro, dependendo do tipo de extinção contratual. Mais à frente a gente vai entender melhor sobre isso. Conforme conversamos, o direito do trabalho ele sofre uma influência econômica, ele sofre influência política, social, e hoje o Brasil ele enfrenta uma taxa de desemprego que ultrapassa os 10 milhões de desempregados. Mas quem são esses desempregados? O IBGE diz o seguinte: que desempregado se refere àquelas pessoas que têm idade para trabalhar, ou seja, idade acima de 14 anos, que não estão trabalhando, mas estão disponíveis para o mercado, estão buscando um posto de trabalho. Ou seja, aqui não entra, nesse cálculo, não entra pessoas que já trabalharam e hoje não querem mais trabalhar, porque estão decidindo estudar ou estão empreendendo. Aqui é computado Olá, tudo unicamente bem? pessoas que estão com idade para trabalhar e estão buscando esses postos de trabalho. Essas pessoas irão firmar futuros contratos de trabalho. É o que eles pleiteiam, é um contrato formalizado, um contrato seletista. E esse contrato de trabalho, ele pode se dar por duas formas, seja por um prazo determinado ou por um prazo indeterminado. Contrato de trabalho, mais à frente a gente vai entender detalhadamente sobre cada um desses tipos de contrato, mas o contrato de trabalho por prazo determinado ele é muito comum em épocas
sazonais, em épocas festivas, como Páscoa, Natal, onde a quantidade, o fluxo, o consumo aumenta e, consequentemente, as empresas demandam uma força de trabalho maior. Então, essas pessoas são contratadas para suprir essa demanda. A extinção, ela pode se dar das mais diversas formas. Vamos ver no decorrer desse curso que essa extinção ela pode ocorrer por iniciativa do empregado, do empregador, pode ser por iniciativa dos dois, pode ser por iniciativa de um terceiro, que não é nem o empregado nem o empregador. Detalhadamente iremos ver isso no decorrer do curso. No artigo 477, parágrafo 2º, é esclarecido questões referentes ao recibo de quitação desse contrato de trabalho. Extingue-se o contrato de trabalho e é o momento em que a empresa tem que prestar contas ali com relação às verbas rescisórias que aquele trabalhador está recebendo. Então, na extinção do contrato de trabalho, a empresa ela tem não apenas a obrigação de anotar CTPS, que é o chamado dar baixa na carteira, comunicar aos órgãos competentes acerca do desligamento desse funcionário, mas também apresentar o termo de quitação do contrato de trabalho, e essa apresentação ocorre no momento da homologação dessa dispensa. Então, o trabalhador ele recebe um TRCT, termo de rescisão do contrato de trabalho. Na apostila de vocês, será possível olhar detalhadamente como é que funciona, mas aqui vocês observam que tem a descrição do trabalhador, tem a descrição do contrato de trabalho, tem a descrição das verbas que o trabalhador está recebendo e a descrição das verbas que foram deduzidas desse valor que está sendo pago ao funcionário. É importante ressaltar que as verbas que constam ali descritas, elas darão quitação. As que não constarem naquele TRCT, naquele termo de rescisão contratual, as que não constarem ali, não está sendo, poderão ser discutidas posteriormente. O que acontece? A súmula 330 do TST, ele diz que a quitação passada pelo empregado, ao assinar esse TRCT, esse termo de rescisão do contrato de trabalho, que anteriormente, na época da criação dessa súmula, exigia-se a assistência da entidade sindical, de um representante da entidade sindical. Com a reforma trabalhista, isso não existe mais. Inclusive, é por esse motivo também que as verbas, as descrições das verbas nesse TRCT têm sido discutidas na Justiça e têm sido muito relativizadas com relação a essa informação. Porque o que acontece? A súmula 330, ela diz que essa quitação passada pelo empregado, ela vai ter uma eficácia liberatória em relação a essas parcelas que estão consignadas lá no TRCT. Ele informa também que a quitação não abrange parcelas não consignadas no recibo de quitação e, consequentemente, seus reflexos em outras parcelas. Por exemplo, as horas extras que refletem nas férias, que refletem no 13º salário. A súmula 330 também coloca uma ressalva, salvo se oposta a ressalva expressa e especificada ao valor dado à parcela ou às parcelas impugnadas. O que acontece? Dificilmente o empregado ele tem conhecimento técnico para saber exatamente se as parcelas aqui estão corretas. Uma vez ou outra, tem trabalhador que percebe que o valor da horas extras que está consignado ali no TRCT está diferente, porque ele sabe que ele trabalhou muito mais. Então, ele tem mais ou menos uma noção de quanto ele receberia, ou do saldo de salário. São valores mais fáceis de perceber, nem de calcular, mas de perceber, ter uma ponderação por parte do trabalhador. Então, digamos que ele se depara com a situação em que ele discorda de alguma dessas parcelas que está descrita nesse TRCT.
O ideal é que esse empregado ele consigne, ele faça uma ressalva nesse termo de rescisão contratual, dizendo que ele discorda do valor, especificar qual é o valor, se são todos os valores, se é apenas de uma parcela, para que ele possa discutir posteriormente. Mas é como eu falei para vocês, em razão da reforma trabalhista ter retirado a obrigatoriedade da entidade sindical no momento dessa homologação desse contrato de trabalho, ao chegar no judiciário, os magistrados estão dando uma relativizada nessas questões. Aqui consta um resumo de uma jurisprudência, que é um entendimento com relação a uma ação judicial que foi proposta na Justiça do Trabalho, e ele fala aqui o seguinte com relação a essa validade desse TRCT. Nos termos do artigo 408 do Código de Processo Civil, as declarações constantes do documento particular escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Dessa forma, o TRCT assinado sem alegação de vício de consentimento possui validade como prova de pagamento nos termos do 477, parágrafo 2º da CLT. Aqui é um outro trechinho desse mesmo julgado que reforça da seguinte forma: por força do artigo 477 da CLT, a quitação é exclusiva dos valores e das parcelas recebidos e discriminados no termo de rescisão contratual. À luz dessa regra, a quitação é sempre considerada relativa. O entendimento consolidado na súmula 330 do TST não serve de embasamento à pretensão da reclamada, porquanto esse enunciado jurisprudencial expressamente menciona que a quitação restringe-se às parcelas consignadas lá no termo rescisório. E, ao final, o juiz mencionou o seguinte: a orientação da súmula em questão não tem amplitude de impedir que o reclamante postule em juízo seus direitos trabalhistas, uma vez que a eficácia liberatória do termo de rescisão atinge apenas os valores nele consignados. Além disso, o direito de ação é constitucionalmente assegurado e defender o entendimento em sentido contrário afrontaria o princípio constitucional esculpido no artigo 5º, inciso 35, que garante ao cidadão o livre acesso ao poder judiciário. É como eu expliquei para vocês, queridos alunos. Existe uma relativização com relação às parcelas que estão consignadas no TRCT, mas é de primordial importância que esse trabalhador, ao desconhecer, ao discordar das parcelas que constam lá no TRCT, colocar essa observação, ou por uma questão de proteção desses direitos, ao assinar, ele informar, ele constar nesse termo a observação de que ele desconhece ou ele não tem esse conhecimento técnico para dizer se está certo ou se está errado. De toda forma, ele está assinando. Ou, de alguma forma, ele trazer essas ressalvas. De toda forma, ao chegar no judiciário, independentemente dessa informação constar ou não no TRCT, o judiciário ele tem relativizado essas questões e não tem levado tão a ferro e fogo. É isso, pessoal. Espero vocês na próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!